O aço é produzido por pessoas e para as pessoas. Do minério, torna-se aço e, finalmente, chega até você. Neste momento em que o mundo está em alerta, o aço continua cuidando de vidas. Faz parte das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos e ajuda a nos trazer a energia. O aço faz a diferença e a Usiminas também quer fazer a diferença para você, hoje mais do que nunca. Há 60 anos, começamos uma história na medicina diagnóstica e sempre pensamos no próximo passo para levar a saúde a cada vez mais pessoas, porque somos incansáveis. Trabalhamos dia e noite para atender nossos clientes e nossos parceiros. Investimos em tecnologia de ponta para oferecer mais agilidade, segurança e precisão. Por isso, somos referência em análises clínicas, anatomia patológica, toxicologia, diagnóstico por imagens e também exames especializados e medicina personalizada. Somos um grupo com 12 marcas e quase 6.000 laboratórios parceiros em todo o país. Juntos, atendemos o Brasil de ponta a ponta. Nos vilarejos da Amazônia, no sertão do Nordeste ou nos grandes centros urbanos, queremos levar o nosso apoio para todos. E somando esforços com médicos, laboratórios e operadoras de saúde, seremos muito mais fortes para alcançar nosso propósito: garantir o acesso à tecnologia em saúde a quem precisa, aonde estiver. Quem está nos prestigiando aí também é Samuel Lloyd, um grande parceiro. Samuel Lloyd, presidente do nosso Mineirão, não é isso? Opa. Grande. Dr. Samuel Lloyd está aí também, tem muita gente nos prestigiando. Enquanto o nosso ministro está a caminho, eu vou fazer uma breve exposição aqui do nosso Conexão Empresarial. Essa aí é a 7ª edição que a gente está fazendo ao longo desses últimos tempos. Desde a primeira edição foi no dia 17 de abril e, graças a Deus, esses últimos eventos todos com lotação máxima, sempre esgotando os nossos convites dessa plataforma Zoom que a gente está fazendo. Vou fazer um registro aqui especial aos nossos associados do Espaço Conexão, a Tempo Shopping Centers, a SMB Advogados, a Cicobi Credicom, a Usiminas, a BH Airport, a Maison Holding, Forno de Minas, Oi Soluções, a Tocha de Paula Advocacia Empresarial, que é também uma das apoiadoras desse evento versão digital, a Jan Engenharia, a AngloGold Achante, a Localiza Hertz, a Martinas, a Líder Aviação, a Vivo, a MC Agribel, a ArcelorMittal, a Porte Informática, a Anglo América, a Rádio CBN, a PIF-PAF, a Porto Seguro, ao CDL-BH, a todas as empresas, instituições que têm participado e apoiado as iniciativas do Espaço Conexão e do Conexão Empresarial de maneira geral. O nosso agradecimento e reconhecimento. Agradecer também de maneira muito específica aos apoiadores desses eventos digitais, que é o Hermes Pardini, a Tocha de Paula, a Unimed BH e a Usiminas. A essas empresas, o nosso muito obrigado. Obviamente, são elas que nos ajudam a viabilizar cada atividade como essa. Agradecer de maneira muito especial a cada um dos participantes que estão se inscrevendo, que estão participando, que estão, obviamente, gerando essa audiência qualificada que a gente tem em cada um dos eventos. O nosso muito obrigado. Vou aguardar o ministro chegar para poder fazer a citação de cada um dos debatedores que nos prestigiam nessa manhã, com a presença e, sobretudo, com a história, a experiência e a trajetória de cada um na área do turismo,
na área do empreendedorismo, como é o caso do Kepler. Muito obrigado a cada um de vocês. Para que a gente possa começar aqui, enquanto aguardamos o ministro Marcelo Álvaro Antônio, vou pedir para você, meu caro Marcos Brandão, que representa esse momento aí novo que a gente está vivendo em Minas Gerais, a partir da criação do aeroporto industrial. Enquanto ele não chega, e obviamente eu vou pedir para você voltar nesse tema quando o ministro chegar, você estava falando algumas coisas aí, foi complementado pelo nosso Guilherme, pela Érica, mas qual que é a realidade hoje do... Olha só, eu ia te pedir para você falar, mas o ministro está entrando, então a gente inicia formalmente e aí depois você faz essas colocações que a gente quer escutar também. Ok? Ok. O Marcelo parece que está entrando aí nesse... Ô, Gustavo, para parar de receber mensagem, a gente tem que pôr no modo avião? Mensagem qual? Essa que você recebe aí na lateral? Não. Que fica as pessoas tentando falar com a gente, telefonar. Telefone normal. Pode ser, no modo avião. Ou no silencioso. Não está no silencioso, mas fica tomando a tela. Ah, tá. Então bota no modo avião. Agradecer aqui a presença do Jair Aguiar, presidente do Belo Horizonte Convention Bureau, está aqui participando conosco. Obrigado pela presença. Agradecer novamente o Samuel Lloyd, do Mineirão. O Berilo Torres também está aqui. O Lucas Carandiru Davis, conforme eu falei. Obrigado pela presença. A cada um que está se manifestando aí. Tem um aqui, Augustus Turismo, de Juazeiro, na Bahia. Seja bem-vindo. A todos aí o nosso agradecimento. Marcos Brandão, vai soltando aí as pérolas do nosso aeroporto industrial. Tá bem. Bom dia a todos, pessoal. Gustavo, agradeço aí a gentileza do convite. Sempre um prazer a gente participar aí dos eventos com vocês, sempre com o pessoal, sempre muito... Aí o ministro chegou, Gustavo, fica à vontade, se você quiser retomar, em seguida eu volto. Muito obrigado. Caro ministro, Marcelo Álvaro Antônio, bem-vindo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade, está tudo bem, peço desculpas aí por esses minutos de atraso, eu estava numa live com todos os presidentes de Banco de Desenvolvimento do Estado do Brasil, então aqui acabou que estendeu um pouco mais, peço desculpas aí. Olha, então vamos iniciar. Meu caro ministro Marcelo Álvaro Antônio, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Antes da gente passar a palavra e fazer as primeiras provocações, vou agradecer, obviamente, a cada um que está aqui nos prestigiando e ajudando a ter essa conversa, não tenho a menor dúvida que será de alto nível e esclarecedora para o momento que a gente está passando. Queria agradecer, então, iniciando aqui pelo meu ciclo da tela, ao Rodrigo Mangerotti, que é gerente-geral do Mercury BH, tem uma história muito bacana no turismo, nosso parceiro, nosso amigo, obrigado pela presença aqui. Ao PCO, nosso líder, meu pai, meu sócio, jornalista há mais de 55 anos, que está nessa atividade diária de trabalhar a comunicação, o relacionamento corporativo. O Marcos Brandão, CEO do BH Airport, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, está fazendo um trabalho lindo ao longo dos últimos tempos, por mais que esse momento aí seja muito duro, está se reinventando a partir de alternativas. A Érica Drummond, minha prezada amiga há muitos anos, uma das grandes empreendedoras desse setor do turismo, já foi secretária de Turismo de Minas Gerais, além de bela, é competente, charmosa e muito bem-vinda nas nossas atividades. Meu caro secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. João Kepler, investidor, empreendedor, um sujeito que está 100% dedicado a trabalhar
a inovação, as startups, o empreendedorismo de maneira geral, está fazendo um trabalho cada dia mais bonito e valorizado. Hoje tem o seu livro Smart Money entre os mais lidos aí do Brasil dessa área. Parabéns e muito obrigado por estar aqui. E finalizo a apresentação com o meu caro Guilherme Paulos, uma das pessoas que eu certamente mais admiro aí no nosso Brasil, criador da CVC. Recentemente, nos últimos tempos, criou um novo grupo empresarial voltado para atuar no turismo, que é a GJP, com hotelaria, com construção, com uma série de atividades. É hoje um líder, uma inspiração para o nosso país, não só pelo que já realizou, mas, sobretudo, pelo que continua a realizar. Muito obrigado a cada um de vocês por estar nos prestigiando aqui e nos ajudando a fazer essa live com o nosso ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Meu caro ministro Marcelo Álvaro Antônio, eu sei que você já tem uma caminhada aí política como deputado federal, como líder, vem de uma família política, seu pai era um deputado, você se elegeu nas últimas eleições como o deputado mais votado de Minas e do Brasil, se não me engano, mas de Minas eu tenho certeza, tem feito um trabalho que é reconhecido e hoje está numa posição certamente única. Por mais problemas que a gente esteja enfrentando na questão do coronavírus, na questão da saúde, eu não tenho a menor dúvida que o turismo é uma das áreas mais impactadas nesse momento. E não é apenas no Brasil. Certamente é um problema que está atrapalhando, dificultando o mundo inteiro, e nós precisamos de ter pessoas, de ter soluções que possam realmente minimizar todos os problemas que estão acontecendo na cadeia do turismo de maneira geral, na hotelaria, nas companhias aéreas, nos prestadores de serviço, restaurantes, bares, destinos que sempre viviam por conta do turismo, hoje estão completamente apagados. E, repito, isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo. E aí, meu caro ministro, eu queria começar essa nossa conversa te escutando, entendendo realmente qual que é o ponto de vista, seja do Ministério, seja do governo federal, em relação a esse momento que a gente vive e quais são os principais direcionamentos imediatos que estão sendo construídos para o turismo e a cadeia a qual ele faz parte. Então, inicio essa live, esse Conexão Empresarial especial do turismo, te perguntando e te colocando a oportunidade para que você nos conte, nos alimente com as informações sobre o que a gente pode esperar daqui para frente. E aí, a palavra é sua, peço que faça essa apresentação da maneira mais completa possível e, a partir daí, a gente começa com as perguntas e as colaborações de cada um que aqui está. Muito obrigado e muito bem-vindo. A palavra é sua. Bom, Gustavo, muito obrigado a você pela oportunidade. Eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo Paulo César de Oliveira, cumprimentar o Marcos Brandão também, Leônidas, secretário de Estado de Minas Gerais, cumprimentar a Érica, o Guilherme Paulo, grande amigo, cumprimentar também, né, o Rodrigo e cumprimentar o João Kleber. Um prazer enorme estar aqui nesse grupo seleto para a gente discutir a situação atual do turismo e aquilo que vem aí pela frente. É importante, Gustavo, a gente ressaltar que o turismo ele vinha numa crescente muito importante no ano de 2019. A economia do Brasil ela cresceu 1,1%, a economia do turismo ela cresceu 2,6%, mais do que o dobro do que a própria economia. Nós geramos 163% a mais de emprego em 2019 do que o mesmo período do ano de 2018. Nós quebramos aí vários recordes de visitação em parques. Então, o turismo ele realmente vinha vivendo um bom momento ao lado de uma economia que, pela primeira vez no Brasil, experimenta uma linha verdadeiramente liberal. A pandemia, né, ela nos surpreendeu. O primeiro caso, se eu não me engano, no Brasil foi registrado no dia 25 de fevereiro. Imediatamente, eu convoquei uma reunião extraordinária com o CNT, que é o Conselho Nacional de Turismo, para que a gente pudesse debater
as ações e os possíveis impactos no setor, no Brasil e também no mundo. A partir de então, eu mantive esse contato muito próximo com as grandes associações brasileiras do trade e do turismo, a BIH, que a Érica está aí também como membro, a ABAR das aéreas, a BAV, a Brastoa, todas essas grandes associações, a gente veio mantendo um contato muito de perto para que a gente pudesse elaborar ações efetivas para a manutenção, ou seja, a sobrevivência do setor do turismo. A partir de então, nós delineamos o trabalho aqui no Ministério do Turismo em 2 etapas. A primeira etapa em 3 linhas. A primeira linha foi aquela medida provisória 936, a preocupação ela era muito grande em relação aos grandes empreendedores de turismo, as pessoas que geram emprego no turismo no Brasil. E isso aí, a gente sabe que, por exemplo, no setor hoteleiro, a Érica sabe muito bem disso, o impacto no faturamento ele chega a ser de 40% a 50% na folha de pagamento. A folha de pagamento impacta em 40% a 50% do faturamento. Então, essa era a preocupação inicial. O Ministério do Turismo, naquela oportunidade, nós elaboramos uma medida provisória, enviamos para a Economia, e o Ministério da Economia entendeu naquele momento que não deveria setorizar o socorro e deveria fazer uma medida provisória que fosse abrangente a todos os segmentos econômicos do Brasil, inclusive do turismo. Essa medida provisória, grande parte do texto foi absolvida na 936 por parte da Economia. Isso aí possibilitou, por exemplo, a flexibilização da jornada de trabalho, a possibilidade da suspensão de contrato de trabalho, o governo aportando ali através do fundo de garantia, aliás, do seguro-desemprego. Então, foi um passo importante que foi contemplado ali na medida provisória 936. O segundo passo foi a medida provisória 948, né, a segunda linha de atuação da primeira etapa. A medida 948, ela, aliás, era uma preocupação muito grande aqui por parte do Ministério do Turismo, como ficaria essa relação entre empresas e consumidores, tendo em vista que vários consumidores já haviam contratado pacotes turísticos, comprado ingressos de shows, e a preocupação ela se dava porque a gente imagina empresas que tiveram seu fluxo de caixa reduzido a zero e ainda ter que fazer um reembolso imediato para os consumidores. Isso era uma grande preocupação. Então, a gente precisava de elaborar um texto que viesse regulamentar essa relação, em que também pudesse preservar em 100%, ou seja, na integralidade, o direito dos consumidores. E a medida 948 ela foi construída junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, onde nós possibilitamos ali, então, as empresas que pudessem fazer, né, esse reembolso num prazo máximo de até 12 meses após o fim da pandemia. E que esse ressarcimento ou reembolso pudesse ser feito ou com serviço prestado propriamente dito, ou até mesmo com reembolso financeiro, e aí com alguma correção monetária. O objetivo também dessa medida provisória, obviamente, foram 2. A manutenção de empregos, evitando a quebra dessas empresas em função do reembolso, e também evitando as judicializações em massa de consumidores acionando essas empresas na justiça. E o terceiro ponto da primeira etapa culminou agora na medida provisória 963, em que nós conseguimos, de forma histórica, inédita no Brasil, um crédito extraordinário para o Fungetur de 5 bilhões de reais. Esse crédito ele veio por força da medida provisória 963, editada aqui pelo Ministério do Turismo, e a gente, então, encerra essa primeira fase com esse momento importante que é o crédito. Sabemos e temos plena consciência que esse crédito ainda não chegou lá na ponta. Nós estamos aqui no processo final de modelagem, tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica, para que esse crédito ele possa chegar lá na ponta e que seja um crédito bastante atrativo. Nós sabemos e temos consciência também
que um dos grandes entraves aí, ou dificuldades que as pessoas encontram, desde o MEI, que é o microempreendedor individual, até o grande, está relacionado às garantias. E é por isso que a gente tem fazendo essa modelagem, utilizando, inclusive, os fundos garantidores de investimentos. Por exemplo, tem o FGI do BNDES, que aí existe um compartilhamento de risco pelo fundo garantidor, e esse compartilhamento de risco permite uma flexibilização da garantia. Então, esse é uma das preocupações. E que as taxas, né, a atratividade do crédito, ela seja muito boa. Nós delineamos aqui como 5% a taxa de juros anual mais o INPC. Isso aí, hoje, gira em torno de 0,8%, 0,9%. Até 12 meses de carência e a possibilidade de até 60 meses para pagar. Então, esse é o escopo do nosso projeto, junto ao BNDES, a Caixa Econômica, para que a gente consiga fazer esse escoamento de forma mais ágil possível. Para isso, nós também baixamos uma portaria aqui no Ministério do Turismo, possibilitando o credenciamento de instituições financeiras privadas, porque antigamente eram só as estatais, os bancos de desenvolvimento estatais. Agora não. Essa portaria permite o credenciamento também das instituições financeiras privadas. Então, nós encerramos aí a primeira etapa com essas 3 vertentes, para agora passarmos para a segunda etapa, que é visando a retomada do turismo brasileiro. E essa segunda etapa ela consiste em vários pontos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Essa segunda etapa, essa modelagem, esse planejamento estratégico para a segunda etapa, ele também já está sendo finalizado e passa, por exemplo, por grandes campanhas promocionais no Brasil para incentivar os turistas brasileiros a fazer o turismo doméstico. Nós já temos alguns estudos que essa é uma tendência não só no Brasil, mas uma tendência mundial, que as pessoas elas possam fazer o turismo, ou que seja intermunicipal ou interestadual. E nós temos bons argumentos para isso. Nós somos o país número 2 hoje, que eu não aceito o seu número 2 até hoje, porque nós somos o número 1 em recursos naturais do mundo, isso é reconhecido, né, pelo Fórum Econômico Mundial, e perdemos o posto para o México, que agora passou a ser primeiro. Com todo respeito ao México, eu não consigo aceitar isso. O Brasil, em recursos naturais, é o número 1 do mundo. Nós temos vários biomas, nós temos a Amazônia, nós temos o Pantanal, nós temos cataratas, nós temos Bonito, nós temos a Serra da Capivara, nós temos os Lençóis Maranhenses. Com todo respeito ao México, nós somos o número 1 em recursos naturais do mundo. E isso é importante divulgar isso amplamente, em massa. Nós somos o 8º em recursos culturais do mundo. Então, muitas vezes, a gente está preocupado em conhecer outros países, mas com grandes maravilhas aqui no Brasil que podem ser visitadas e, sem dúvida nenhuma, vai trazer aí surpresa a muitos viajantes brasileiros. Para isso, né, a gente também vê uma prioridade que é a profissionalização do turismo rodoviário. A gente chegou a conversar com o Marcos Brandão também dessa possibilidade. Hoje nós temos o Investe Turismo, que nos dá uma base muito interessante. Isso eu estou falando de retomada ainda, tá, gente? Tá aqui, nós temos 30 rotas já pré-definidas em todo o Brasil, contemplando os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. São as rotas mais importantes. Está esse mapinha aqui atrás, azul, aqui, que está sendo mostrado para vocês aí. Então, nós já temos essas rotas pré-definidas. Por quê? Porque nós entendimos, né, ou entendemos naquele momento que assumimos o Ministério, que os recursos do turismo eles eram muito pulverizados. Portais de cidades, algumas pavimentações, isso aí não trazia um efeito concreto no desenvolvimento do turismo. Então, na nossa gestão, nós entendemos que a gente precisava de concentrar recursos para que a gente conseguisse realmente fazer com que os principais destinos do turístico no Brasil pudessem ter a infraestrutura necessária para o recebimento. Então, nós concentramos aí nessas 30 rotas e o nosso objetivo é colocar um terminal rodoviário profissional assemelhado ao aeroporto, com
todo o conforto, ar-condicionado, ônibus de última geração, com serviço de bordo, para que a pessoa, por exemplo, possa descer no aeroporto de Confins. Chegamos a conversar isso com o Marcos, quem sabe fazer um piloto em Confins, no aeroporto, com um terminal rodoviário lá dentro, e a pessoa ter essa oportunidade de, dentro de um terminal rodoviário, quem sabe em Confins, a gente precisa desenvolver isso com o Marcos, entrar no ônibus e conhecer as cidades históricas de Minas Gerais. Isso aí, obviamente, tudo já desenhado com a rota, hotéis e pousadas e várias outras coisas. Então, a gente quer realmente profissionalizar o turismo rodoviário. No nosso entendimento, essa conectividade dos modais de transportes ela é fundamental para o desenvolvimento do turismo no Brasil, que seja, né, o aéreo, rodoviário, fluvial, marítimo. Então, esse é um dos esforços aqui do Ministério do Turismo para profissionalizar a integração dos modais de transportes visando o turismo no Brasil. Então, isso faz parte também do projeto de retomada. Faz parte do projeto de retomada também, agora, aprofundar na discussão dos resorts integrados. Não aqui, ninguém está falando em liberação de jogo de azar. Nós estamos falando aqui em resorts integrados, como o exemplo de Singapura, de Macau, de Las Vegas e outras partes do mundo. Eu acho que a gente chegou nesse momento, a gente precisa de desmistificar vários pontos relacionados que giram em torno disso, alguns mitos aí de evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Eu fiz a minha proposta, isso aí na reunião do Conselho de Ministros, que era para ser privada e acabou sendo publicada, que se coloque na mesa a Receita Federal, a Polícia Federal, os órgãos de controle, CGU, todos os mecanismos possíveis para que a gente consiga realmente fazer desse projeto, que esse projeto no Brasil seja aí talvez uma das principais molas propulsoras na geração de emprego e renda aqui no Brasil nessa retomada. A retomada ela precisa de passar por atração de investimentos. Então, tem uma série de outras ações aqui que a gente também está, que visa a retomada, o próprio selo de biossegurança do turista, para que a gente consiga realmente dar essa confiabilidade ao turista em frequentar alguns segmentos do turismo. São 16 segmentos, hotéis, bares, restaurantes e outros mais. E esse selo, obviamente, ele vai certificar aqueles estabelecimentos que têm uma preocupação no ponto de vista de higiene e limpeza em prevenção ao coronavírus. Então, são várias ações que a gente está aqui formatando, um planejamento estratégico de retomada. Isso aí tem sido, já está em fase final. E também, para finalizar a minha fala aqui, é importante a gente saber que hoje nós temos um déficit na balança comercial do turismo de 13 bilhões de reais, ou seja, os turistas brasileiros deixam todos os anos aproximadamente 19 bilhões de dólares fora do Brasil. E os turistas estrangeiros deixam apenas 6 bilhões de dólares aqui no Brasil. Diante de toda essa crise, diante dessa pandemia, a nossa retomada, eu vejo uma oportunidade muito grande para a gente equalizar essa balança comercial do turismo. Ou seja, nós temos 60 milhões de brasileiros hoje que fazem o turismo doméstico, nós queremos passar para 100 milhões, tendo em vista que esse estudo mostra a predisposição dos brasileiros em viajar pelo Brasil. Em contrapartida, a transformação da Embratur em agência, que também é histórico, uma conquista histórica que já vem sendo desejada há muito tempo. Nós conseguimos aprovar a Embratur como agência, o que nos dá uma condição ampliada da divulgação do Brasil no exterior. Então, se a gente consegue aumentar o fluxo de turista interno e trazendo mais turistas estrangeiros para o Brasil, a gente vai conseguir aí, pelo menos essa é a nossa expectativa, que até o final de 2022 a gente consiga equalizar essa balança comercial do turismo, inclusive está previsto no PNT, que é o Plano Nacional do Turismo. Bom, eu falei aqui basicamente as ações do Ministério do Turismo, tanto da primeira etapa quanto da segunda etapa. Obviamente, muitas coisas outras há, que teria que estender muito aqui a minha fala. Mas agradecer essa oportunidade, viu, Paulo? Viu, Paulo César e também Gustavo, de
de poder aqui compartilhar com vocês e dar a melhor contribuição possível para esse posicionamento de qual que é a realidade atual do turismo. Eu quero só pedir desculpas também, Paulo César e Gustavo. O presidente da República me convocou para estar ao meio-dia lá no Palácio. Então, eu peço encarecidamente essa desculpa para vocês, que não estava prevista, mas ele fez essa convocação. Obrigado e estou à disposição de vocês aqui. Ministro, entendemos aí a situação, a questão do chamado de agora, ao meio-dia. Vou ser o mais breve possível, então, para que a gente tenha um fluxo de informações e de questionamentos de qualidade. Eu vou focar nessa história aí, juntando as peças que a gente tem, e aí eu peço para que o ministro também seja breve na resposta, para que a gente possa fazer o máximo de perguntas possíveis. Eu vou focar primeiro na questão do fluxo aéreo, a partir do Marcos Brandão. Na sequência, a gente fala um pouco sobre a questão da hotelaria, pega aí as opiniões e os questionamentos da Érica, do Rodrigo e do Guilherme. Pedimos, obviamente, a intervenção do nosso prezado secretário Leônidas para falar o que Minas tem feito em conjunto com o governo federal e o que pode se esperar daqui para frente. E a gente finaliza com o João Kepler se posicionando em relação ao que a gente tem de inovações, de expectativas aí que a gente pode atrelar ao turismo de maneira geral. PCO, você quer começar fazendo alguma breve colocação e depois a gente passa a palavra? Espera aí, um minutinho. Aí, ó, pode ir. Ministro, agradecer a sua atenção com a gente em vir falar aqui. Eu queria dizer a você o seguinte: o jogo realmente é necessário que ele se abra. Eu acompanhei durante alguns anos um amigo que faleceu, chamado Ciro Batelli, que foi diretor, vice-presidente do Caesars de Las Vegas e Atlantic City. Atlantic City. Ele fez tudo para que o jogo voltasse ao Brasil. E agora, com essa sua ideia de resort integrado, eu acho que está na hora de conseguirmos que o governo federal aprove isso. E você é um grande defensor. Estamos aqui nessa luta que eu acho muito importante para a economia brasileira. É isso. Ok, Paulo César. Como eu disse, a gente precisa de desmistificar vários pontos aí que orbitam em torno do tema. Isso aí a gente já tem feito, principalmente na bancada evangélica do Congresso e também na bancada católica. Esse projeto precisa de ser aprovado lá, mostrando que praticamente 90% dos países que compõem a OCDE já tem essa atividade funcionando em cada respectivo país. E isso aí é um trabalho de formiguinha, um trabalho um pouco árduo, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir ser exitosos aí nessa aprovação desses resorts integrados no Brasil. Obrigado, ministro. Eu vou passar a palavra, então, agora para o nosso Marcos Brandão. Marcos, faz um resumo aí de qual que é o cenário desse nosso setor aéreo em relação a fluxo, o que se perdeu nesses últimos tempos, qual que é a movimentação do aeroporto de Belo Horizonte, qual que é as ações que estão sendo feitas, que você está vendo pelas companhias, o que você enxerga e qual que é a sua pergunta para o nosso ministro. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro. Eu acho, Gustavo, que é importante. Marcos, eu acho que é importante você voltar com a pergunta. Então, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Legal. Então, Gustavo, acho que inicialmente a situação da aviação brasileira hoje, acho que vocês têm acompanhado na imprensa, nós temos hoje média a nível nacional de 10% do volume de passageiros que nós tínhamos na primeira semana de março, aproximadamente entre 8% e 10%. Então, só para que vocês tenham uma ideia, nós tínhamos em média 35 mil passageiros por dia no nosso aeroporto aqui de
Internacional de Belo Horizonte. Hoje nós temos uma média de 3.000 passageiros. Tá? Basicamente, o que o governo federal fez foi distribuir esta malha entre os principais aeroportos, tentando assegurar a melhor conectividade possível entre estados, entre as grandes cidades. Então, realmente, nós sofremos diretamente com o início lá da pandemia aqui no Brasil no mês de março. Mas o que nós temos feito, Gustavo, na verdade, nós iniciamos um projeto há mais de um ano que foi tentar, de alguma forma, diversificar as ofertas de produtos do nosso aeroporto. Como o ministro citou, nós temos um projeto de mobilidade muito interessante, que é fazer a integração do nosso aeroporto, da aviação, com o modal rodoviário, por meio de uma rodoviária dentro do aeroporto, que já existe atualmente, mas é um terminal rodoviário, na verdade, onde o nosso projeto era expandir e conectar o aeroporto com o máximo de cidades turísticas possíveis aqui em Minas Gerais. Esse é um projeto que ele foi suspenso temporariamente por conta de toda essa situação, mas é um projeto importante e que muito brevemente nós vamos retomar. Também, pessoal, nós temos o projeto dentro desta linha nova de estratégia do aeroporto de diversificação. Nós iniciamos o projeto já com uma ênfase muito forte, depois de quase 12 anos do aeroporto industrial ter sido concebido. Agora, no mês de março, nós tivemos a publicação pela Receita Federal no Diário Oficial. Somos oficialmente o único aeroporto industrial do Brasil e que este projeto traz não somente benefícios do ponto de vista de exportação e de fortalecimento da indústria brasileira no mercado internacional, mas também, ministro, eu não tenho dúvidas que o fortalecimento do turismo de negócios aqui na região. Eu acho que com o passar dos anos e com o fortalecimento deste hub que o aeroporto industrial vai nos permitir nos tornarmos, o turismo de negócios da região será fortalecido. E eu até ouso dizer que muitas, com o fortalecimento, né, e a implementação efetiva deste projeto, nós poderíamos, quem sabe, um dia trazer grandes empresas e headquarters de empresas aqui para a região, considerando que nós temos uma das localizações geográficas mais privilegiadas do país do ponto de vista de conectividade, do ponto de vista logístico e também nós temos, eu acho que é importante destacar que é uma oportunidade de fortalecer o turismo de Minas Gerais, mostrando ao Brasil realmente o que nós temos aqui em Minas Gerais. Eu acho que, de um modo geral, as pessoas não conhecem. Mas, enfim, Gustavo, concluindo, o que nós temos visto, que uma expectativa muito grande, ministro, dos aeroportos, é que realmente o turismo nacional seja muito fortalecido no pós-pandemia, por conta primeiro do aprendizado de tudo isso. Eu acho que as pessoas, nós vamos primeiro entender as oportunidades a nível nacional antes de sair fazendo turismo internacional. Então, uma expectativa muito grande de fortalecimento do turismo aqui no Brasil. Eu mesmo tenho feito aqui minhas discussões familiares de que nós vamos investir tempo agora em fazer turismo no Brasil, antes de conhecer outros lugares do mundo. Nós temos, como o Marcelo citou, muita opção bacana e que nós não conhecemos. Então, a minha pergunta, ministro, se você pudesse apenas dar uma visão para a gente, a expectativa da aviação é que nós estamos passando por um dos piores momentos da história, mas nós estamos vendo com bons olhos a retomada da economia no pós-pandemia. Inclusive, o turismo, eu acho que é um dos vetores mais importantes desta retomada. A minha pergunta, Marcelo, vocês veem desta forma também o turismo como um dos pilares cruciais desta retomada? Ô, Marcos, é um prazer falar com você. Obrigado, sim, Marcelo. na verdade, o turismo
ele passa a ter uma ordem de prioridade no governo federal que nunca teve antes na história, exatamente pela clareza que o presidente Jair Bolsonaro tem de que o turismo, talvez ao lado do agronegócio, é um dos principais ativos econômicos do nosso Brasil. Nos governos passados, ou para outras pessoas, acho que é unanimidade do potencial turístico que o Brasil tem. Mas quando ia para a prática, como eu disse, na ordem de prioridade governamental, o turismo sempre foi tratado de forma marginalizada. Ou seja, tudo que precisava de cortar na esplanada, vai lá e tira do turismo. Chegaram a cogitar acabar com o Ministério do Turismo, mas o presidente Jair Bolsonaro ele tem essa clara visão que facilita muito o nosso trabalho. Então, o ministro Paulo Guedes também, ele vê com muito otimismo a retomada da economia do Brasil. Ele acha que o Brasil vai voltar ao crescimento assim que passar essa pandemia e conseguimos também, de forma histórica, por exemplo, incluir o turismo, a pasta do turismo na PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal. Então, hoje, nós temos essa prioridade por parte do Governo Federal. E, como eu disse aqui, cabe a nós a desenvolvermos os projetos e o planejamento estratégico necessário para que o turismo ele possa realmente, ao lado do agronegócio, ser aí, talvez, um dos principais ativos econômicos no Brasil e o principal também gerador de emprego e de renda do nosso país. Portanto, Marcos, existe sim essa visão muito clara, tanto por parte do presidente, do ministro Paulo Guedes, e, obviamente, da nossa parte, que o turismo é, sim, uma grande alternativa para a retomada econômica do Brasil como um todo. Muito bom escutar isso, ministro. Eu vou aproveitar a sua colocação aí, dentro do que você falou da importância que vai ser e que é o turismo para o Brasil nessa retomada. Eu vou pedir para o Guilherme Paulo, certamente um dos principais empresários desse setor, responsável pela criação da CVC, além de ser agência, além de estar na posição de agência, que certamente está sofrendo muito nesse momento, ele também passou a empreender no ramo de hotelaria, que é uma outra ponta que também está sofrendo. Eu queria que você, caro Guilherme, fizesse a sua participação falando desse momento, da realidade dela, e qual seria o questionamento para o ministro que responde por esse setor no nosso país. Muito bom dia a todos, é um prazer, ministro. Gustavo, muito obrigado pelo convite, Paulo César e todos os amigos que compõem essa live maravilhosa. Ministro, acho que hoje é um dia muito importante e histórico para o turismo nacional, porque a CVC, há 48 anos atrás, eu estava abrindo a loja CVC lá em Santo André, né? Iniciando um sonho, né, de montarmos uma agência de turismo em Santo André. E, por incrível que pareça, as histórias se parecem, porque 2 anos depois, nós tivemos... Porque naquela época o turismo era mais voltado, as pessoas viajavam, eram pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas, né? E eram só viagens internacionais, praticamente. Não se tinha um turismo interno, tinha um turismo rodoviário muito pouco, mas não se tinha um desenvolvimento grande com o turismo rodoviário. Eram mais viagens internacionais. A Abreu, que era uma operadora antiga, que tem mais de 150 anos, né, tinha uma presença muito forte, com circuitos europeus, a Polvani, que era uma empresa italiana também. E nós fazíamos pacotes lá, né, e vendíamos esses pacotes dessas operadoras internacionais. 2 anos depois entra o depósito compulsório, onde todo mundo que fosse viajar para o exterior teria que depositar $1.000 no Banco Central, no Banco do Brasil, e esse dinheiro ficava congelado por 1 ano. Então, quase que eu fechei a CVC, né? E por as coincidências dos deuses, né? O clube de empresas, porque o ABC era muito forte, era muito rico. E quando a gente se falou no hub de cargas, né? Eu acho que o presidente Juscelino Kubitschek, que na minha opinião foi um dos maiores presidentes que esse país teve, mineiro, né? Por coincidência também, né? Ele levou toda a indústria automobilística para a região do ABC, foi criada a região do ABC, em virtude do Porto de Santos, onde, né, se exportavam os carros, recebiam exportação e importação também, mais exportação, mas era onde você desovava, né, praticamente todo o transporte marítimo brasileiro.
Acho que a grande importância do aeroporto hoje é o hub. Acho que é uma das minhas perguntas que eu tenho para o ministro também, de olharmos essa parte do hub, né, principalmente de cargas, onde também ajuda a desenvolver o turismo. Então, você imagina que a CVC começou a trabalhar com os clubes dessas grandes empresas. Essas empresas são clubes muito grandes, né? A Volkswagen tinha 48 mil empregados, a Mercedes 32 mil. E foi justamente a Ford também 30, todas as empresas, né? General Motors, tal. A Mercedes-Benz pediu para mim uma cotação de 3 ônibus para o Vale do Itajaí. Nós ganhamos, eu levei os ônibus, acompanhava naquela época até como guia também, levamos lá para o Vale do Itajaí, foi um sucesso. E eu descobri um nicho de mercado impressionante, que eram esses clubes de empresas, onde eles davam benefícios aos funcionários. Churrasqueira, quadra de futebol, toda a assistência de finais de semana que as pessoas trabalhavam nas fábricas podiam curtir seu clube de funcionários. Através da Mercedes-Benz eu fui para a Ford, e de lá na Ford eu aprendi uma coisa que foi muito fantástica, porque o presidente do clube falou assim: pô, senhor Guilherme, o seu calendário de viagens. Eu peguei no talão de cheque antigamente, tinha um calendário, né, das datas, então, para quando é a viagem. Ele falou: não, meu filho, você não me entendeu muito bem, o seu calendário. Eu falei: calendário? Ele pegou um calendário da Ford do Detroit, dos Estados Unidos, né, da fábrica, e nesse calendário, aquilo foi um colírio para os meus olhos, né, onde apareceu programas de um dia, finais de semana, feriados prolongados, férias dos funcionários, férias coletivas da fábrica e programa de aposentados. Foi daí que nós começamos com o turismo rodoviário, levando tudo diretamente à mesa do trabalhador. Esse foi o começo da CVC. Abrindo um comentário, acho que nós ganhamos uma nova face, que é a máscara, né? Enquanto não tivermos a vacina, eu acho que nós vamos ter toda essa configuração nova, né? E quando que nós vamos voltar à semi-normalidade, né? Eu tenho certeza que alguns destinos turísticos brasileiros já começaram. Uns em junho, outros vão começar em julho e outros a partir de setembro. Mas a partir de dezembro, nós vamos estar vivendo uma nova vida. Além do desafio do resgate da confiança por parte do consumidor, a volta das viagens, né, vai exigir uma nova forma de atendimento, né, de receber o cliente de forma mais humanizada e com muito carinho. Acho que o digital avança de uma forma importantíssima no processo multicanal, acelera, né, a loja física, né, do e-commerce, né, e cria um grande ecossistema. E acho que após a vacina, o mundo vai se descobrir, né? Nós vamos ter um novo mundo, né? E descobrir o que nós vamos ter que fazer. Todos nós que trabalhamos com o comércio do turismo, nós vamos ter que trabalhar com uma forma bem diferente, que é saber o tamanho do bolso do consumidor. Então, acho que aí começa o grande desenvolvimento do turismo novamente no país. Acho que temos que fazer uma grande campanha nacional para motivarmos as pessoas a viajar dentro do Brasil. E fazermos um trabalho também numa classe social diferente, né? Procurarmos as novas classes sociais para ter uma educação na classe C e D e termos uma educação de novas viagens, fazer o jovem conhecer o Brasil. É isso que é o grande problema, porque nós ainda não conhecemos o Brasil, nós não descobrimos o potencial turístico que nós temos ainda. Nós movimentamos só 70, 80 milhões de pessoas ano, poderíamos movimentar muito mais, 150, pelo menos de 120 a 150 milhões de pessoas. Acredito que, num curto espaço de tempo, a gente vai conseguir isso. Então vamos trabalhar muito, temos muito trabalho a fazer ainda. Muito obrigado. Caro ministro. Guilherme já tem participado de várias videoconferências juntos e eu vou aqui corroborar com a fala do Guilherme. Eu acho que nesse momento da retomada, o turismo doméstico, ou seja, vai existir uma propensão das pessoas em fazer esse turismo doméstico e para isso a gente precisa de realmente fazer uma reestruturação, um novo modelo do turismo rodoviário, fazendo, como eu disse anteriormente, essa integração do aéreo, rodoviário, fluvial, marítimo, para que a gente consiga realmente ter um desenvolvimento mais eficiente do turismo. E a história do Guilherme é das mais belas do Brasil. Acho que o turismo deve muito ao Guilherme por tudo o que foi conquistado até hoje. E a gente vai estar junto, como sempre estivemos, nesse
desenvolvimento da retomada. Dependendo do Ministério do Turismo, o Guilherme sabe disso, existe alguns projetos também sendo realizados por parte da iniciativa privada, como o Hub Brasil, me apresentado aqui pelo Guilherme Paulos. E ontem eu tive aqui uma reunião com o nosso grupo de gestão estratégica do Ministério, exatamente para a gente consiga fazer essa integração nos programas de desenvolvimento da retomada do turismo. A gente sabe que existe por parte da iniciativa privada alguns planejamentos estratégicos sendo feitos. O que a gente quer é que isso aí possa ser um trabalho único, coordenado, juntamente com quem sabe fazer o turismo, que são as pessoas do trade turístico. Então, Guilherme, a gente está junto e pode ter certeza que no futuro breve a gente já vai estar sentando aí para fazer essa remodelagem ou essa conciliação entre o planejamento estratégico da iniciativa privada com o Ministério do Turismo, para que a retomada ela possa se dar de uma forma mais eficiente. Obrigado, ministro. Minha cara, Érica Drummond. Ministro, bom dia. Prazer imenso estar falando com o senhor. Moramos praticamente na mesma cidade, ainda não tive a oportunidade de ter uma audiência com o senhor, somente no lançamento lá da BAV, que o Zé Maurício fez aquele encontro, mas ainda vamos ter. Eu tenho muita coisa para falar, muito mesmo. Muito feliz aí de o senhor ter delimitado o Brasil nessas rotas. Antes a gente tinha os 56 cidades prioritárias, então não sei se deve ser uma sequência ou não. O Guilherme, ele realmente é a história mais linda do Brasil. Eu já visitei ele lá várias vezes e até fretamentos para Araxá a gente fez com os antigos Fokker 100 da TAM. Então, é muita história que a gente tem para contar desse turismo, 30 anos de turismo no Brasil, para chegar no ponto que chegamos agora e só falarmos da crise. Então, eu queria abordar aqui de uma forma que a hotelaria já estava num momento muito ruim, né? A hotelaria já estava, antes da crise, ela já não conseguia retornar os seus investimentos. Há mais de 20 anos que já não faziam investimentos como o Guilherme fez em Gramado, como meu pai fez em Belo Horizonte, com patrimônio próprio, hotéis, e foram vindo então os condo-hotéis, depois veio aí um pouco da legalização e diminuindo então os condo-hotéis, as vendas das unidades, mas o bom investidor, aquele investidor grande que até o senhor menciona aí a possibilidade dos cassinos com os resorts, a gente realmente tem que pensar, porque esses investidores, eles são grandes players e eles querem retorno de investimento determinado e realizado. Então não pode ter essa variação da economia igual a gente tem tido no Brasil. Tem alguns pontos que já acontecia na hotelaria, que a gente precisa sair da crise com isso resolvido, ministro, né? A questão do ECAD eu já sei que está andando, vamos retomar aí na medida provisória novamente, a gente precisa sair da crise com isso resolvido, mas eu queria levantar 2 pontos que eu acho que a gente não colocou em nenhuma remendo, emenda e bordado das leis do turismo, que a gente precisa levar para o Paulo Guedes e para o presidente da República de uma forma muito imediata, porque o dólar subiu muito, já era uma coisa muito grave, mas agora os nossos hotéis estão sendo vendidos a $30 no exterior, né? A $40. Então, assim, ninguém vai ir para um destino e esse dólar talvez ele não retorne a 3, a 2, a 4. Então, a gente precisa realmente, já que os empresários, as empresas brasileiras podem ter conta na moeda americana, nós precisamos, como a Argentina e diversos países na América Latina, recebem e comercializam as suas diárias em dólar. Da mesma forma, ministro, que o poker existe no Brasil para os ricos e o jogo do bicho existe no Brasil para os pobres e a gente não arrecada impostos e os trabalhos são também sem a CLT, sem carteira, são informais, nós precisamos também legalizar o câmbio nas recepções dos hotéis. O turista não tem um banco a cada esquina para trocar o seu dólar, o seu euro, né? Muito difícil, muito mais depois das 5, 6 horas da tarde, quase impossível. Então, são nas recepções dos hotéis, sim,
que acontece o exchange, né? Isso precisa ser legalizado, porque isso acontece em todos os hotéis do Brasil que recebem turista internacional, né? Eles precisam trocar, fazer ali o pagamento do seu táxi ou do seu Uber, e ele precisa, a gente faz o favor de trocar, porque o Brasil não nos permite. Eu acho que são duas leis muito rápidas que podem correr aí para que a gente possa ter um ganho imediato da diária média no Brasil inteiro, porque baliza por São Paulo. São Paulo tem um fluxo internacional muito grande, então a gente vai ter aí 30% imediatamente da diária média alavancada, e o resto do Brasil eu espero que siga. Um outro ponto, ministro, que vem também tardiamente ser resolvido, que não é só para os hotéis, é a questão do transporte público, que ele é privado, né, pelas empresas particulares. Ele permite que o trabalhador brasileiro, mesmo sendo pago pelas empresas, né, que nós pagamos o Vale Transporte, até 3 trabalhadores por metro quadrado em pé. Então, é impossível que ele chegue, não vou nem falar do Covid-19, estou falando depois da vacina, estamos tudo resolvido, eu já estou dizendo isso antes. Ele já chega no nosso hotel sujo, suado e cansado. Então, e uma incoerência tremenda, porque nós estamos sentados nos nossos carros com cinto de segurança e multados por não estarmos com cinto de segurança e eles em pé. Então, fica aqui o meu apelo. Eu sei que é uma luta complexa, porque são empresas grandes, com poderes ali no Legislativo Federal, complexo, mas é uma luta que a gente precisa, porque esse trabalhador ele precisa ter qualidade de vida e disposição física para trabalhar. O senhor falou das belezas naturais do Brasil, nenhum destino nacional, ou vamos falar aí, a pequena maravilhosa, mais bonita que Lisboa, Ouro Preto, sem uma boa mão de obra, sorridente e com muito prazer em servir, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E esse trabalhador que vai em pé nesse ônibus, às vezes 2 horas de distância para chegar em Belo Horizonte, 2 horas e meia para chegar em São Paulo, ele chega e ele não recebe gorjeta, ministro. Sabe por que ele não recebe gorjeta? E nós tiramos também o 10% de serviço. Porque o 10% de serviço, nós temos que pagar 10% de férias, 13º, nós não temos 13 meses no ano, FGTS e etc. E a gorjeta, para passar no cartão de crédito, entra no nosso faturamento. Nós temos que pagar PIS, COFINS e ISS e todos os outros impostos depois, se tivermos lucro. Então, esse trabalhador, em todos os setores do Brasil, se tiver que passar pelo faturamento da empresa, ele não ganha gorjeta. Então, esse serviço ele não vai ter qualidade, porque o trabalhador precisa de motivação. E eu estava falando do capitalismo logo antes do senhor entrar, as pessoas trabalham por dinheiro sim, não é só empresário não, o médico, o advogado, o taxista, todos nós trabalhamos por dinheiro, nós precisamos de dinheiro para poder render mais empregos e mais renda, né? Então fica aí essas minhas colocações, dizer para o senhor que esses problemas já eram antes, né, da Covid, nós precisamos sair dessa crise com isso resolvido, a flexibilidade da jornada de trabalho, as folgas obrigatórias no domingo, se ele pode folgar segunda, terça, quarta e quinta e só trabalhar sexta, sábado e domingo, porque tem que ter a folga obrigatória, isso não pode acontecer no turismo. E com relação, para finalizar, eu queria dizer para o senhor que toda vez que o Estado coloca a mão pesada dele, só tende a atrapalhar. Ele pode ser muito eficiente, tem países aí com gestões muito eficientes. A questão do cassino, para mim, ela tinha que ser assim, agora pode cassino no Brasil. Quem tem que fazer a pesquisa de mercado e saber onde tem viabilidade econômica, onde o avião desembarca 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, porque nós vivemos 7 dias na semana. Quem vai fazer essa pesquisa de mercado é o investidor, né? Quem vai saber se vai poder colocar 300 milhões de dólares naquela praça ou vai colocar 5 milhões de reais naquela pracinha, né, que seja 10 milhões de reais em Caxambu, é porque é proporcional ao público do entorno de Caxambu para Caxambu.
Então, eu acho que quanto menos a gente emendar os cassinos, melhor para os investidores internacionais e para nós, pequenos investidores no Brasil. E eu sou totalmente a favor, porque o jogo já acontece e é uma hipocrisia. Muito obrigada. Bom, Érica, um tanto quanto complexos, né? Mas todo o nosso esforço aqui é para conseguir, exatamente ao entendermos os pleitos, né, de quem está lá na ponta fazendo turismo como você, a gente pontuar, obviamente, cada uma dos pleitos e entender a viabilidade disso, né? Algumas coisas fogem aqui do escopo de atuação do Ministério do Turismo, como a questão de transporte público local, mas existe outras situações que a gente consegue fazer essa gestão junto à economia. Por exemplo, o exchange ali, a oportunidade de ter no hotel, né, o exchange, para que isso aí possa trazer uma facilitação nas pessoas, para as pessoas, sobretudo dos estrangeiros, em fazer as suas conversões de câmbio. Eu vou, Érica, depois vou sugerir que você possa, por favor, elaborar um documento aqui para o Ministério do Turismo, pode encaminhar a mim com todos os pontos que você vê que são relevantes para que a gente consiga fazer essa gestão aqui no governo federal, seja na economia e algumas coisas a gente vai até no presidente da República. Quando a economia nega, eu vou nele. Aí ele tuita, a economia é obrigada a fazer. A gente vai arrumando uma confusão danada aqui, mas vamos defendendo o turismo aqui de unhas e dentes. Então, Érica, pode me enviar todos os pleitos aí que você disse, até pelo curto tempo agora de resposta, que a gente vai trazer para um estudo técnico aqui dentro do Ministério e vamos, obviamente, dar uma atenção especial em cada um deles, tá bom? Obrigada. Ministro, eu estou sabendo do seu horário, eu vou pedir aqui para que a gente seja breve, para te liberar já. Aos outros convidados, eu peço que a gente aguarde aqui até às 12h30, para que a gente continue o debate conforme o horário programado, mas peço então para que a gente encerre aí com o nosso secretário de Estado, Leônidas, e depois o Kepler encerra com uma grande pergunta e peço para que todos permaneçam até às 12h30 para que a gente possa cumprir o nosso horário. Leônidas, secretário. Bom dia, colegas aí do turismo, bom dia, meu querido ministro e amigo, até outro dia a gente estava junto, mas o senhor recebeu a semana passada, né, ministro, acho que na terça cultura, né? Então eu gostaria de começar por aí, é muito importante essa união, e aqui no governo de Minas, nesses 10 dias que eu estou tendo uma experiência muito interessante de como o sistema de cultura pode auxiliar o turismo, como o turismo, enquanto economia criativa, na sua essência, pode também auxiliar a cultura e procurando essa intersetorialidade. Bem, e a máquina da cultura federal é muito grande, né? Nós temos aí, por exemplo, 700 milhões de reais que estão no Fundo Nacional do Audiovisual, que eu sugeriria o senhor dar uma pincelada nesse momento, porque esse recurso, e Minas fará isso nos próximos editais, pode ser usado como promoção das nossas paisagens, né? Assim, que os filmes, que o audiovisual, as várias cadeias, que a Ancine possa soltar editais e liberar os editais que em Minas nós temos, ministro, hoje 39 editais parados com a Ancine, que nós precisamos dele porque nós estamos redirecionando para a promoção, uma vez que sabemos aí que o Estado de Minas Gerais não está tendo está em recuperação, né? Mas parabenizá-lo, ministro, eu conheço o trabalho, a equipe inteira, sei da transformação imensa e silenciosa, ministro. Eu acho que assim, tem que falar mais do que está fazendo, mas tem feito uma transformação muito grande no turismo, e eu fico muito feliz de ter participado disso. Bom, Minas Gerais, e eu já conversei isso com o William, seu secretário, né? Tenho conversado com todo mundo aí, graças a Deus temos um ministro aqui de Minas Gerais, porque Minas nós temos 70% do nosso turismo eminentemente cultural, juntando a gastronomia.
né? E eu chamo também de cultura tudo aquilo que se movimenta no Estado. A água, a paisagem cultural no sentido mais amplo. Então, nós vamos fazer, já respondendo perguntas dos nossos colegas, que é o Marco André Malaquias, a Maiara, o professor Cadu, o Helder Pinho, Roberto Silva, Irã, perguntou para a gente algumas questões. Então, eu vou dizer que, com relação à abertura, nessa semana, os hotéis, Érica, entraram na onda verde do governo. Então, nós já estamos trabalhando os protocolos que vamos seguir proximamente. Pensando, talvez, em corredores de fluxo, muito no que o ministro disse, pensar nesse momento regional e lançarmos um grande projeto Minas para Minas, de pedir que as pessoas, nesse primeiro momento, viajem com segurança, com os protocolos, e viajem também para Minas, para também ajudar, né, uma solidariedade aí com essa cadeia que está tão afetada, a mais afetada no momento. E dizer que, para os guias do turismo, nós estamos lançando com o governador na próxima semana, com o Samuel, que está aí nos ouvindo, está junto com a gente, do Mineirão, que vai fazer 500 lives com os artistas e mostrando também nesse itinerário da paisagem, já promovendo o turismo nesse conceito. O SESC, o Unibanco, a CEMIG. E para os guias do turismo, na segunda-feira, nós já estamos com cadastros 2.100 guias do turismo. Nós vamos levar tanto para os guias do turismo, como as comunidades tradicionais e toda a cadeia produtiva da cultura, alimentação, com Mesa Brasil. Os guias pediram muita dificuldade nesse momento, realmente perderam o trabalho. Então, tivemos essa conversa e, a partir de segunda-feira, a gente vai começar a levar alimentação. Conseguimos captar 25 milhões de reais nesses 10 dias. Então, vai dar para fazer um movimento bom, né? Primeiro de assistência e depois a gente começa com as políticas estruturantes que estamos em debate com a cadeia do turismo. E, então, o Destino Minas significa, então, ministro, e isso, assim, eu conto muito com o sistema federal, com a cultura, com o turismo, para que a gente possa fazer essa promoção proximamente em Minas Gerais. E eu costumo dizer para os meus alunos, já terminando, os meus alunos do turismo, que a bossa nova, e me desculpem, assim, todos nós somos, a Érica já teve a gestão do turismo, enfim, ministro, mas que ela fez mais pelo turismo do que as próprias políticas públicas que nós temos, né? Um dia eu falei isso e pensando no Afeganistão, aí em Brasília mesmo, um general disse para mim que tinha escutado Garota de Ipanema num lugar, num restaurante na guerra, né, que ele estava lá no Afeganistão. Então, o soft power, é preciso que nós, e Minas vai fazer um soft power pequenininho. Qual que é a sua essência? É a água, esse sol lindo, são os parques, a paisagem. E esse soft power, mostrar isso para Minas primeiro, numa memorização, no segundo momento, mostrar isso para o Brasil e para o mundo. E eu acho que, ministro, o senhor tem todas as ferramentas e recursos na cultura, porque são fundos muito rígidos que tem que soltar para fazer um novo soft power brasileiro, mostrar a nossa essência através desse jeito, esse modo mineiro e brasileiro de ser, e dentro disso aí toda a nossa paisagem. A exemplo do que o audiovisual no governo americano, a Érica está lá agora, a gente aprendeu o modo de vida e gostar dos Estados Unidos por essa conquista branda pelo audiovisual. Então, assim, a cadeia da cultura, nessa transversalidade com o turismo, eu acredito que é muito importante nesse momento, e quero reforçar, ministro, que o senhor tem aqui no governo de Minas e comigo, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho ao senhor, ao Daniel, um parceiro para todos os projetos que quiserem desenvolver juntos. Parabenizar a ascensão ao posto aí de secretário da Cultura e do Turismo de Minas Gerais. É mais do que merecido pela sua competência, a sua capacidade demonstrada na Embratur, na Funarte. Eu acredito que você conseguiu mostrar para o Brasil a sua capacidade. Não tenho dúvida nenhuma que essa sinergia entre cultura e turismo ela pode ser muito bem aproveitada, sobretudo
no campo dos patrimônios históricos. O Ministério do Turismo, você sabe muito bem disso, hoje desenvolve um programa em parceria com o governo português, que é o Revive. Esse programa ele vai realmente revolucionar a utilização dos patrimônios históricos do Brasil com o turismo. O IPHAN, 60% dos patrimônios históricos estão em Minas Gerais. Olha a importância de Minas Gerais nesse processo. Então, é um modelo mais moderno, que a gente quer realmente fazer com que esses patrimônios históricos, sobretudo do ponto de vista de conservação e preservação, possam ser utilizados através de parceria com a iniciativa privada, ali fazendo destinos ou pontos turísticos importantes para todos, para toda a cadeia produtiva, que à medida que você transforma um patrimônio histórico, ali concedido para a iniciativa privada, em hotéis, em restaurantes, isso aí está fomentando a cadeia produtiva e a economia local. A cultura ela chega numa boa hora, o decreto foi publicado agora, nessa semana passada, e tudo que a gente quer é realmente que essa sinergia ela possa produzir um efeito muito grande, tanto para o desenvolvimento da cultura, quanto para o desenvolvimento do turismo. O fundo lá da cultura, o fundo de audiovisual, o Fundo Nacional da Cultura, Leônidas, provavelmente deverá ser utilizado agora, nesse momento de pandemia, para o socorro dos trabalhadores do setor da cultura. Isso aí foi um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados, se eu não me engano, na terça-feira. Na terça-feira agora foi aprovado para a utilização desses fundos, ou seja, a conversão disso em linhas de crédito e até mesmo a fundo perdido para os trabalhadores da cultura. É preciso, nesse momento, pensar na sobrevivência de todos. O nosso lema é ninguém vai ficar para trás. Leônidas, eu quero também deixar o Ministério do Turismo, como você está extremamente ambientado aqui com todos os nossos secretários, esse acesso direto para que a gente possa desenvolver o turismo em Minas Gerais de uma forma eficiente e exitosa. Obrigado, Leônidas. Ministro, obrigado, Leônidas. Eu vou encerrando aqui colocando uma provocação breve. O João Kepler, ministro, é um dos principais investidores que a gente tem de inovação, de startup, e entre várias atividades eu sei que ele tem aí algumas soluções bem interessantes. Algum tempo atrás, quando a gente fez uma conexão empresarial com ele estava se movimentando com um aplicativo que fracionava a disponibilidade dos hotéis. Essa era uma das soluções que estavam ali naquele momento. Eu queria provocar o Kepler para que hajam novas soluções nesse sentido, não no fracionamento, mas na nova realidade que a gente tem hoje com o coronavírus, com a restrição, com esse foco mais local. Então, eu coloco aí o João para ir finalizando esse processo e fazendo a sua provocação. Rodrigo Mangerotti está aqui também, representante da Accor, teve uma queda aí mundial gigantesca, e aí eu peço para que ele só encerre, finalizando aí esse nosso ciclo. A gente continua depois da sua saída, entendendo o horário. João Kepler. Bom, ministro, rapidamente, eu agradeço ao Gustavo PCO pela oportunidade. Eu queria dizer que a Bossa Nova, a empresa, apesar de ter falado pelo Leônidas de Bossa Nova, nossa Bossa Nova é de investimento em startups, E essas empresas digitais, esses projetos inovadores na área de turismo, apesar de sofrendo muito, eles estão agitando muito no sentido de ajudar as empresas tradicionais também a passarem por esse momento. Então, eu queria declarar que nós continuamos investindo nesses projetos inovadores, mesmo durante o problema de Covid. Aliás, o Venture Capital no Brasil, ele aumentou em abril 118% a mais do que foi abril de 2019. Então, isso é uma prova de que a gente continua investindo e está investindo. Então, eu queria declarar para dizer que o Ministério, o Brasil, as empresas do turismo podem contar com essas startups, com essas soluções alternativas digitais para passarem juntos esse momento. Então, ministro, eu queria só fazer uma pergunta breve. Como o senhor enxerga que essas startups e quais são, podem ajudar e quais são as ações no sentido da inovação digital como mecanismo também para ajudar essas empresas tradicionais que estão passando por esse momento de dificuldade nesse momento? E, claro, se for possível, falar um pouco se existe algum pensamento no sentido de protocolo nacional de retomada dos eventos. João, prazer conhecer você. A gente está se falando pela primeira vez aqui. Seu trabalho já enche os olhos
de todos no campo da tecnologia e da inovação, nós sabemos e temos essa plena consciência, essa clareza, que a inovação é o que vai trazer soluções para vários gargalos hoje do turismo no brasileiro, como é em todo o mundo. O Ministério do Turismo tem como eu disse, uma clareza muito grande da importância dessa tecnologia, sobretudo das startups. Nós fizemos a gestão aqui, logo no início do mandato, de um organismo, aliás, de uma incubadora que é ligada ao organismo mundial, que é a OMT, a Organização Mundial do Turismo, que é o Acalua. O Acalua, essa incubadora, né, ligada à OMT, ela tem uma por continente, uma filial por continente, iria para a Colômbia. Eu tive pessoalmente em Madrid, na sede do OMT, para fazer esse trabalho de convencimento que o Brasil necessitava e tinha uma condição estrutural ampla para receber o Acalua, e conseguimos fechar essa parceria com a OMT. Portanto, o Acalua, esse ano ainda, ele deve se instalar no Brasil exatamente com esse objetivo, né, através da tecnologia, da inovação, a gente trazer as soluções necessárias para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Então, isso aí foi uma grande conquista, né? Foi o primeiro ministério da América, né, tanto do Sul quanto do Norte, América Central, a conseguir trazer uma incubadora dessa envergadura que é o Acalua para o Brasil. Portanto, nós somos muito animados, né, no ponto de vista do desenvolvimento da tecnologia, da inovação em função do desenvolvimento do turismo. Então, pode ter certeza, João, que nós temos aqui essa total consciência de que a tecnologia ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver o turismo nacional. Obrigado. Rodrigo Mangiarotti, você encerra. Conte com o nosso apoio e nosso investimento para apoiar o Acalua. Pode falar, Rodrigo. Boa tarde, ministro. Você é rápido pelo seu horário. Você tem sempre prestigiado nossos eventos aqui em Minas Gerais. E o nosso muito obrigado. E também cumprimentar a Daniel Nepomuceno, que tem sempre nos ajudado aí no Ministério. A minha pergunta a medida 936 foi fundamental para esse momento inicial da pandemia. A gente sabe que a sua experiência também na Câmara de Deputados, se você acha que a gente consegue, durante esse período, uma prorrogação dessa medida provisória pela essa retomada, o que faria com que o nosso custo fixo fosse reduzido e, com isso, consigamos esse novo normal, tendo um processo gradativo de recuperação. Obrigado, ministro, e boa tarde a todos. Rodrigo, obrigado você, prazer falar com você também. Rodrigo, olha só, naquele momento que eu disse aqui que foi a primeira vertente da primeira etapa, que era exatamente a medida provisória 936, a economia me disse que não queria setorizar a ajuda, mas fazer a todos os segmentos econômicos, como um todo. Mas agora a minha briga, a minha luta já tem sido conscientizar a economia, que agora sim, na retomada, precisamos de setorizar a continuidade da ajuda. A gente sabe que o turismo foi o primeiro a ser impactado e o último, talvez, a se recuperar plenamente. Então, esse trabalho, obviamente, não depende só do Ministério do Turismo, mas eu já tenho feito essa gestão junto ao ministro Paulo Guedes, a sua equipe econômica, para já começar a pensar nessa possibilidade de extensão do prazo da medida provisória 936, porque, senão, a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é não permitir o desmonte do setor. Nós precisamos de sair dessa pandemia o mais inteiro possível para que a gente consiga fazer uma retomada com mais eficiência. Então, João, é uma decisão por parte, aliás, desculpa, Rodrigo, é uma decisão por parte do Ministério da Economia, mas aqui eu estou, o ferrinho de dentista, estou marcando junto, estou marcando por perto, para que a gente consiga realmente a extensão desse prazo. Agora, a decisão final, obviamente, é da economia. Caro ministro, eu gostaria de te agradecer. A Érica está ali falando que quer falar, mas eu vou pedir a ela para que, se for falar, fale muito breve. Agradeço ao seu... Oi, Érica. Está aberta aí, Érica. Ministro, é sobre essa medida mesmo, 936, é porque ela dá também a estabilidade. Quem optou
pelos 3 meses, os funcionários estão em estabilidade por mais 3 meses. Se não houver a prorrogação, como os hóspedes não retomaram, os aviões não retomaram, a gente realmente está com os funcionários afastados em casa. É uma situação de calamidade, não tem solução, né? Eles vão retornar. Tenho plena consciência disso. E pode ter certeza que aqui vocês vão ter um incansável lutador para que isso aí a gente consiga realmente fazer essa extensão de prazo. Bom, gente, eu quero agradecer a você, Gustavo, Paulo César, o PCO, a todos vocês por esse debate. Foi tão bom que chegou a praticamente o horário pré-definido anteriormente, que era 12h30. Como é um almoço, muito obrigado. O presidente me convidou para o almoço com mais 3 pessoas. Então, eu consegui flexibilizar um pouquinho aqui, que eu chego lá agora e dá tempo de almoçar ainda com ele. Gente, muito obrigado. Estou à disposição. Espero ter contribuído, de certa forma, com esse debate tão importante e um grupo tão seleto. Muito obrigado. Parabéns a você. Nós agradecemos a sua presença. Pode seguir para o seu almoço. E já fica aqui o convite para que você, ministro, esteja conosco no dia 18 de julho, no Conexão 2021, que vai ser o principal evento online que a gente está realizando e um dos mais bacanas do Brasil. O João Kepler, a Abélia Falcone são nossos parceiros. Estamos articulando uma grande rede digital para poder fazer um evento de mais de 20 horas de conteúdo e queremos você lá no sábado, dia 18 de julho, para poder acrescentar a esse debate que a gente vai fazer. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação e pelo trabalho que vem realizando. Obrigado, Gustavo. Vou organizar a agenda para estar junto com vocês lá no dia 18. Obrigado. Maravilha, obrigado. Aos amigos que estão aqui nesse nosso debate, eu vou novamente agradecer, então, mas vou pedir para que a gente finalize esses próximos minutos. A gente tem aqui centenas de pessoas ainda participando, estão ativas, escutando cada um de vocês. Eu vou pedir para que a gente finalize essa nossa atuação aqui no Conexão Empresarial de hoje com um resumo mais amplo do que cada um está pensando de fato desse momento. E aí eu vou aproveitar o Guilherme Paulos, que representa tão bem esse setor e já fez tanto por ele. Eu queria te perguntar, Guilherme, eu vi que você falou sobre a questão do turismo local, do turismo regional, que tende a se expandir cada dia mais. Nós tivemos uma série de questionamentos aqui por parte dos participantes sobre a questão dos guias de turismo, que estão sofrendo muito nesse momento. E aí eu peço para que você, que é uma pessoa que tem a visão completa do setor, faça aí essa finalização no seu ponto de vista, a realidade atual, como é que você está, de fato, esperando essa retomada e qual o prazo que você entende que isso vai acontecer. E finalize também falando sobre essa questão dos guias do turismo que estão sofrendo tanto aí pelo Brasil afora. Espera aí que o seu está fechado, Guilherme. Exato. Aí. Ok. A retomada, evidentemente, para ganhar confiança, seria a viagem com o seu automóvel. Então, acho que essa é o princípio, principalmente do turismo regional. Né? Vamos falar assim, que uma distância de até 500 quilômetros de carro, as pessoas suportam bem. Nós temos aí, vamos dizer, São Paulo, Minas. Você tem trajetos aí que você pode fazer paradas intermediárias até chegar a Belo Horizonte, pode parar em São João del Rei, você pode ver que passa por Extrema, você pode seguir um pouquinho mais para frente e você chega a Belo Horizonte. A importância que nós temos no nosso trabalho do agente de viagens será vender aos turistas quando se hospeda num hotel, até aproveitar os tours que tem nos hotéis, porque você fazer a visita guiada é a visita mais completa que tem. Porque o guia realmente é o que transmite toda a segurança e mostra os pontos turísticos. Porque não adianta você estar com uma mapinha na mão, perdido na cidade. Mesmo se for Ouro Preto, você vai visitar as igrejas, mas você não tem nenhuma explicação técnica. A partir do momento que você tem o guia, isso é o papel do agente de viagem, de poder vender esse projeto. E a continuidade dele, muito importante, é o hub rodoviário, que nós estamos estudando junto com o ministro, e eu até tenho acompanhado um pouco esse trabalho da CVC com o Cleiton Armelin e também com o nosso CEO, o novo CEO,
o Leonel, que está fazendo um trabalho, desenvolvendo um trabalho com o hub do turismo rodoviário fantástico. É uma retomada do turismo rodoviário. É fazer como hoje você utiliza o avião. Acho que isso até como música, quando falou do terminal no aeroporto de Confins, um terminal rodoviário mais digno, decente. Acho que aí nós temos que fazer um trabalho com o turismo rodoviário mais fortalecido, como se faz com o turismo aéreo. A pessoa pega o ônibus, desce no destino turístico, por exemplo, desce em Belo Horizonte, em Confins, tem o transfer, né? O serviço receptivo, juntamente com o guia, pega a pessoa no aeroporto de Confins, leva para Belo Horizonte, para a cidade, lá se hospeda no hotel, lá faz o tour em Belo Horizonte, ele faz um tour de um dia todo a Ouro Preto, faz um dia todo a São João del Rei, vai visitar as grutas. Eu acho que um roteiro que tem que ser reativado, como a gente tinha antigamente, que era o roteiro da cachaça. Eu sei que existe, mas tem que ser melhor trabalhado, mais divulgado. Então, você tem uma série de trabalhos que você pode fazer e que você pode juntar e reativar o turismo novamente. O turismo aéreo vai continuar existindo. Acho que é o grande momento, acho que o Leônidas vai poder ajudar muito, né, o setor do turismo, agregando os passeios turísticos junto com os guias. Diamantina é um histórico, o Cerro é outro histórico. Você tem que descobrir novos roteiros, né? As grutas têm que ser reativadas. Eu não sei, faz muitos anos que eu não vou aos passeios de grutas aí em Minas, mas as grutas são fabulosas. Maquiné era extraordinário. Eu não sei como é que está hoje. Então, acho que essa retomada temos que ter, né? Inhotim, acho que é o grande cenário, acho que é a maior obra de arte céu aberto que nós temos no país. Acho que poucos países do mundo têm o que nós temos, que tem em Inhotim. Então, acho que a gente tem que reativar isso. E o circuito também daqui, circuito das águas, São Lourenço, Caxambu, né? É fantástico isso. Então, acho que a grande oportunidade que a gente tem de retomar e colocar realmente Minas como um grande cenário turístico brasileiro, que é importante porque é histórico, é a nossa história, está toda voltada a Minas, né? Acho que a época dos ciclos de ouro, os museus reativados, visitei lá o Museu do Cerro, pô, é emocionante, né? Então tem coisas lindas para a gente ver e, Leônidas, eu sei que tem um trabalho fantástico aí para desenvolver esse nosso turismo e ativarmos todos os nossos hotéis, os bares, os restaurantes. O turismo, que eu falo assim, movimenta mais de 52 setores da economia. Então, realmente, a nossa indústria é muito forte, muito pouco valorizada pelo nosso governo. O Marcelo tem se esforçado muito, olha, em praticamente, vamos dizer, um ano e alguns meses, 5 meses, né, ele tem feito um trabalho extraordinário, tem se dedicado muito e conhecido, né? Então, é bom falar na ausência, né? Na presença, né? Mas ele tem atendido todo o segmento do turismo. É difícil, você trabalhar nos meios governamentais, a gente sabe das dificuldades que tem, né? Vejo o problema do ECAD, que, infelizmente, o nosso deputado mineiro tentou, mas faltou um pouquinho para chegar lá, né? Faltou um pouco mais de um approach melhor. Mas a gente me dispôs a ajudar para ver se a gente consegue, né, Érica? Porque cobrar ECAD de dentro de apartamento é o crime da mala, né? Não pode, né? Isso não pode ocorrer, né? E nós temos uma grande oportunidade do crescimento do turismo brasileiro, se bem que eu acho que penalizamos os pacotes turísticos internacionais com os 25% de imposto, né? Mas isso vai ser uma grande motivação. Não porque as pessoas que têm dinheiro vão continuar viajando para o exterior, não tenha dúvida. Mas isso dificulta um pouco, né, a classe média brasileira para o exterior. Então vai ser o grande momento do Brasil. Só que para ser o grande momento do Brasil, nós temos que nos preparar para isso, né? Então, as redes hoteleiras são maravilhosas, né? Os bares, restaurantes, mas o grande problema que a gente sofre muito é a infraestrutura, né? Infraestrutura de aeroportos, infraestrutura de portos, infraestrutura de estação rodoviária, melhores rodovias, embora seja boa parte delas já praticamente privatizadas, mas teria que ser melhorado, os aeroportos têm que ser melhorados. Tudo isso, o aeroporto regional temos que ter melhores condições para que as pessoas possam se locomover com maior facilidade. A gente sabe das dificuldades do setor aéreo, né? E acho que o grande momento vai ser realmente o turismo rodoviário, vai ser o grande mote de movimentação das pessoas. Os ônibus hoje são verdadeiros aviões muito melhores, muito mais confortáveis que os aviões. Só que nós pecamos na infraestrutura das rodovias. Aí é que nós temos que olhar muito por esse lado.
Acho que complemento isso daí. Acho que deu certo, né, Paulo? Acho que era esse o objetivo nosso. Tá claro, Guilherme, obrigado. Eu vou pedir para a Érica fazer essa visão que ela tem aí sobre o setor agora, como ex-secretária de turismo, como liderança do setor. Qual que é a sua expectativa, Érica, qual que é a situação atual que você sabe do mercado de maneira geral e por que você tem expectativa para poder retomar e qual que é a sua visão de tempo? Quanto tempo você acredita que vai acontecer isso? 3 meses, 6 meses, 1 ano? O que você enxerga? O que você enxerga? Eu acho que o setor ainda está em pânico, Gustavo, porque a pandemia está aumentando, então quanto mais ela aumenta, mais a incerteza está no meio de nós, não só no nosso setor, mas o nosso setor foi o mais afetado, então o pânico é ainda maior, as demissões são maiores, os fechamentos estão acontecendo cada dia mais, então estamos no momento de pânico. O pós-pânico vai ser a forma da gente poder repensar e rever, como eu disse lá na parte do ministro, com as coisas básicas já resolvidas. A gente precisa ter dentro dos governos, que às vezes eu sinto falta, até mesmo na nossa própria cidade de Belo Horizonte, a equipe que esteja pensando o pós-pandemia, né? Aí você liga, às vezes, para algum município e diz assim, todos os secretários estão envolvidos na pandemia. Então, eu não entendo, o urbanismo vai mexer com saúde, todo mundo agora virou médico, né? Então, assim, eu acho que cada um deveria estar focado para que a gente pudesse sair dessa crise bem instrumentalizado. Eu acho que vai demorar, Gustavo, infelizmente, já que nós estamos aqui num fórum de turismo, eu acho que a gente não teve a consciência de que a gente precisava ter um caixa para uma crise desse tamanho, nunca pensávamos que podíamos ter essa crise. Infelizmente, eu não conheço nenhuma empresa que tem caixa para aguentar 1 ano de crise, e pela live dos presidentes das companhias aéreas, eles falaram que pode retomar um número pequeno de fluxo no segundo semestre e que talvez se normalize no início do ano que vem. Então, isso é um longo período para um setor, né? Então, a gente está numa incerteza tremenda. E a resposta do governo, como a gente viu, né? Se fez uma medida provisória para 90 dias. Os 90 dias já passaram. E ainda não temos a emenda e não temos a resposta para isso. Então, infelizmente, o setor privado depende de um Estado lento, depende de governos municipais sem retorno, né? Ontem eu disse numa live com o Leônidas, inclusive eu queria até, Leônidas, dizer para você que eu não votei, né, no nosso governador, mas eu estou sim, surpresa para o bem, né, com o governo que ele está fazendo. Eu acho que ele tem que ser destacado nacionalmente com a postura honesta e ética e transparente que ele tem tomado, te desejando aí uma gestão de muito sucesso com os circuitos turísticos que vão te ajudar muito, são pessoas preparadas, como eu te disse. Minas Gerais, Gustavo, tem tudo para ser turístico de lazer, o primeiro estado do Brasil, porque nós não temos concorrentes, todos os outros concorrem com praia, sol, né? E a gente não é um turismo de sol e mar. Então, o Guilherme sabe muito bem quando ele cresceu no turismo rodoviário e as atividades são cíclicas. Talvez nós estejamos voltando um ciclo aí de 20 anos atrás, onde o Guilherme cresceu. Hein, Guilherme? Você ficou milionário, você dominava os ônibus do Brasil e os guias todos brasileiros eram seus parceiros, funcionários ou terceirizados, PJs, na época não sei como que chamava. Enfim, talvez seja esse momento cíclico para o brasileiro realmente voltar a conhecer o Brasil. Eu me lembro quando eu fui fazer a minha primeira viagem para os Estados Unidos, que eu tinha, meu pai decidiu essa viagem, eu tinha 17 para 18 anos, ele disse, jamais você vai pisar, eu voei Panam, que já quebrou, né? E ele disse, você nunca sairá do Brasil sem conhecer Brasília, que a gente já tinha ido para todas as praias, já tinha visitado o Brasil com a CVC, e então a minha primeira viagem com Panam para Nova York, antes eu tive que passar 4 dias em Brasília, conhecendo toda a arquitetura de Oscar Niemeyer. Então, talvez a gente esteja aí com 30 anos
de retorno, e o Circuito das Águas vai ser muito bem-vindo, a Serra do Cipó retornando como uma preservação ambiental que o Brasil tem. As grutas, como o ministro disse, o Guilherme disse, estão preservadíssimas. Enfim, Minas tem sim tudo para ser o primeiro destino turístico de lazer e de belezas naturais do Brasil. Eu sou sempre motivada, Guilherme, mas nós precisamos, unidos, até fiz um convite aqui para o Guilherme Inbox, nós precisamos estar juntos e simplesmente no pé do governo, dos governos locais, estaduais. O Leônidas, eu chegando aí, você me recebe, porque eu preciso, né, da ajuda de todos, porque o setor, nesse momento, é de calamidade pública. Obrigado, Érica. Nós vamos terminar com você, meu caro secretário Leônidas, mas antes eu queria só pegar uma palavra também de finalização do nosso Rodrigo Mangerotti. E aí, Rodrigo, eu queria que você fizesse essa finalização, realçando qual a situação da Rede Accor no Brasil, qual a situação da Rede Accor de maneira geral. Eu sei que em Belo Horizonte praticamente todos os hotéis, se não todos, estão fechados. No Brasil, a maior parte, no mundo eu também sei que a maior parte. E se vocês, como um grupo internacional, têm expectativa de retorno e qual é essa expectativa em relação a tempo? O que vocês imaginam que isso vai acontecer no Brasil? E se você puder falar um pouquinho sobre as principais partes do mundo, é bem-vindo. Tudo bem. Primeiro, eu corroboro com tudo que a Érica falou. A gente tem feito um trabalho em conjunto aqui, Convention Bureau e ABIH e todas as outras entidades ligadas à cadeia produtiva, de sistematicamente visitar senadores da República, deputados, para que a gente consiga demonstrar e, obviamente, reforçar a necessidade do apoio deles para o nosso destino quanto a isso. Segundo, se a gente fala que as primeiras retomadas seria o turismo de lazer, temos que tomar muito cuidado do setor público de antecipar feriado. Quando a gente antecipa feriados, a gente está matando também períodos fundamentais quanto a isso. Na Bahia, por exemplo, já é Natal, semana que vem, de tantos feriados que a gente tem antecipado. Então, o cuidado muito sério quanto a isso. A Accor tem se preocupado bastante com isso. Mundialmente, a gente tem criado benchmarking importante. A China é a primeira a se recuperar e tudo isso que foi falado na live de hoje, sem dúvida nenhuma, já vem acontecendo na China. O turismo de lazer e regional tem crescido fortemente. A Accor acredita que só voltaremos a indicadores pré-pandemia no 18 meses, daqui a 18 meses. Então, o turismo já estava, a cadeia nossa já estava realmente deficitária, e 18 meses futuros para voltar num resultado que não era satisfatório, né? Então, o trabalho nosso é um trabalho realmente bem árduo quanto a isso. A mudança completa dos protocolos, e esse é outro esforço que temos que fazer, porque sem um entendimento da questão legal é improvável e inviável a manutenção e a estruturação. Então, a gente tem que entender que algumas são orientações. A NT 31, a gente está seguindo essas orientações, mas não adianta que isso se transforme em legislação, senão a gente não consegue operar a questão hoteleira. A questão de segurança, a Accor tem criado também um selo, então a gente criou o All Safe, que vai ser auditado pela Bureau Veritas. Temos uma unidade também aqui em Belo Horizonte muito forte, para realmente fortalecer essas unidades nossas abertas dentro desses novos protocolos de segurança, né? Por fim, em Belo Horizonte, a gente tem 12 hotéis administrados, a sua grande maioria com o formato de condotéis ou de administrações e algumas franquias também. Dessas franquias e operações, nós temos 4 hotéis abertos. E a intenção nossa é que a gente comece uma abertura a partir do mês que vem com alguns empreendimentos sequenciais, para que a gente consiga, analisando vários indicadores, o termômetro de decretos, de evoluções, mas principalmente o que foi falado a respeito do fluxo aéreo, do fluxo rodoviário para que a gente não abra e continue com esse prejuízo que a gente vem lidando nesses últimos meses. Eu queria também aproveitar e ficamos muito felizes com a chegada do Leônidas. O Leônidas, ele sabe os atalhos
do setor público, e isso faz com que a gente consiga... E também é uma pessoa que sempre recebeu iniciativa privada a todo momento. A Érica participou de várias conversas com eles, desde a fundação aqui de Belo Horizonte, Fundação de Cultura, e sempre nos ajudou bastante em todo momento. Então, acho que os fatores que a gente precisa é, de fato, uma união maior entre todos nós da cadeia produtiva e, principalmente, desse entendimento do Estado que precisamos dessa união para sair desse processo, senão teríamos muito mais demissões que tivemos até então. Eu acho que esse é o fator principal desse desenvolvimento. Obrigado a todos, é um prazer estar nesse fórum com tantas pessoas que admiro e respeito bastante. Obrigado, meu caro Rodrigo, pelas palavras e pelo esclarecimento aí do Grupo Accor, do cenário mundial e nas expectativas que tem também para Belo Horizonte e para o setor como um todo. Eu queria dizer que nós estamos recebendo aqui não algumas mensagens, nós devemos ter recebido centenas e centenas de mensagens. É impossível da gente ler uma a uma, mas vou agradecer a cada participação, obviamente citar aqui muitas mensagens, caro Guilherme, citando a CVC, vinculado à questão dos guias de turismo. Estamos há 67 dias sem trabalho e sem renda, precisamos de um alento, uma direção, algum tipo de auxílio. Um abraço a todos os guias presentes por aí. A realidade implica... Airan Rezende, bom dia a todos. Tem algumas mensagens dele aqui que eu vou ler logo abaixo. Roberto Silva, senhor Guilherme, na live do Checkpoint do Panrotas, o senhor lembrou que com baixo investimento, o turismo interno pode impulsionar a economia. Foi dito 250 milhões na ocasião, em função do montante de 500 milhões para o passo do ministro. Agora são 5 bilhões. Isso eu sei que o Guilherme falou aí sobre a questão da força do turismo local, né? Que realmente pode avançar muito. O Airan coloca: o turismo de Minas Gerais é quase em sua totalidade turismo cultural e de negócios. Precisamos de ações para fortalecer a produção artística e gastronômica, que são a base do desenvolvimento do turismo. Estamos perdendo grandes profissionais que estão migrando para outras áreas, uma vez que o segmento foi o primeiro a parar e será o último a retomar. Várias mensagens aqui realmente vinculadas à CVC, parabenizando o Guilherme. Muitas outras mensagens falando sobre a fala da Érica Drummond, acredito que ela deve ter visto aí também. Agradeço ao cônsul do México, Felipe Mota, parabéns aos caríssimos PCO e GCO pela iniciativa, parabéns, ministro, pelos exitosos trabalhos e projetos em prol da cadeia produtiva. Érica, sempre muito lembrada aqui em várias mensagens, dando parabéns pela fala. Samuel Lloyd, participativo, sempre muito bem-vindo também. São realmente, provavelmente, é o maior volume de mensagens que a gente recebeu nas lives até o presente momento. Muita gente participando, pelas quais eu agradeço muito. Essa Érica foi top enquanto secretária de turismo e continua sendo top em defender a melhoria do nosso Estado. Na verdade, ela é uma top model de exemplo para nossas mulheres empreendedoras do mundo. Muita mensagem também para o Leônidas, parabenizando ele pelo cargo, pedindo ele para divulgar os projetos de Minas para Minas, especialmente por sua preocupação em alavancar o turismo interno. Minas é lindo, além disso, você me motiva com sua firmeza a continuar como futura turismóloga da UFMG. Essa foi a mensagem da Soraya. Então, realmente, muita participação. Eu estou passando aqui, a gente não consegue ler tudo. O Antônio Claré, do MG Turismo, dando o seu parabéns aqui. Renata Vilhena, mandando uma mensagem carinhosa para a Érica também. Enfim, muitas mensagens. Muito obrigado a todos. E aí eu vou já pedindo aí para o nosso secretário outras questões aqui bem legais também do Lucas Davis, falando sobre as regiões que a gente tem, Capitólio, Serra da Canastra. Tem aí muitas barragens espalhadas pelo estado afora que podem ter potenciais turísticos.
de esporte, de lazer. O guia de turismo trabalha a confiança junto ao turismo. Leandro, eu estou lendo isso tudo aqui para te dar embasamento para você finalizar em grande estilo com cada uma dessas manifestações que estão tendo e que a gente teve ao longo desse nosso conexão. A CVC Turismo, os profissionais de guia de turismo, enfim, muitas perguntas, muitas considerações, muitas colocações bem-vindas. Então, o nosso agradecimento não para de chegar, já está chegando aqui mais 11 mensagens falando. Não para mais. Não vai parar. Então, Gustavo, se me permitir, só uma sugestão ao Leônidas para criar o roteiro do queijo, porque a Serra da Canastra está muito famosa, Leônidas. Porque, olha, em tudo quanto é lugar que você vai, fala assim do queijo de Minas, o queijo de Minas, o queijo de Minas. Como se fala da cachaça também. Acho que tem que reativar, porque você mexe com o espírito das pessoas. Acho que a cachaça, o queijo, o vinho. Acho que o trabalho que a gente pode fortalecer junto à Abravel, o Paulinho tem feito um trabalho excepcional. Acho que todas as entidades de turismo, viu, Érica, tem feito um trabalho muito bom. A BH Nacional tem feito um trabalho forte com o Manuelzinho lá, tem lutado muito para tentar fazer as coisas, né? A ABAV Nacional, as ABAVs regionais, né, dos estados também tem uma força muito grande. Acho que esse trabalho é muito importante das entidades. E reativar o nosso roteiro da cachaça e reativar o queijo. O queijo acho que vai ser a grande jogada, porque não tem quem não goste de queijo, principalmente com uma boa cachaça. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Leônidas. Agora é você. Guilherme, eu anotei tudo que você disse, porque se você tem essa leitura é porque vai dar certo, em princípio. E assim, da cultura, com a gastronomia. Eu sou da Canastra, eu sou lá do Triângulo, pega parte da Canastra, e eu estava morando no Rio de Janeiro agora e não achava um queijo mineiro lá no Rio, não achava pasteurizado, né? Mas esse queijo mineiro, como a gente sente ele comendo in natura, é outra história, né? E aí eu dei uma ideia para o governador, falei assim, governador, que é até uma ideia que a Brasel já estava desenvolvendo, já tinha apresentado há 3 anos, que nós temos mais de 3.000 restaurantes mineiros Brasil afora. A mineraria é um equipamento que está concedido, mas estamos aí já entrando numa parceria. O governador disse assim, a gente poderia colocar um cartaz em todos esses restaurantes sobre Minas, da promoção de Minas. Aí eu falei, mais do que um cartaz, nós podemos vender produtos neles, né? E Minas dá formação. Então, nós estamos estruturando isso tudo. E, Érica, dizer para você o seguinte, eu não vou te receber, eu preciso de você, Rodrigo, porque vocês têm que dar luz, né? A gente tem que trabalhar juntos, porque senão a gente não consegue desenvolver. E trabalhar juntos nesse momento, eu acredito que talvez não tenhamos um momento onde que a gente precisa tanto de estabelecer parceria mais amplo das questões todas. Eu tenho atuado junto com o governo firmemente para que a gente pense no pós-Covid, Érica, que eu também sou muito otimista, otimista no modo de trabalhar. Eu acho que a gente está numa crise, mas a gente tem que pensar nos resultados, porque senão a gente não sai da crise e fica rodando, né, em volta. Então, esse planejamento, a Secult, a gente está fazendo, integrar a área de cultura e turismo, que eu acho que, com certeza, e falando o que eu disse ontem na live, nós temos uma empresa mineira de comunicação, que nós temos a Rede Minas hoje com uma grande audiência, nós temos as plataformas do audiovisual, e essa empresa tem que estar a serviço do sistema de cultura e estar a serviço do turismo, né? Ela pode ser ali, ela seja capitanear todas essas ações, né? Do meio ambiente, do turismo rural, que eu acho que tende a crescer. Nós estamos muito dentro de casa, eu estou sentindo isso, que a gente vai querer andar de carro, ir num lugar bucólico. Eu acho que Minas, nesse cenário, com todos esses produtos, com certeza ela faz diferença, e é isso que conquista lá fora, né? Então é preciso. Mas primeiro a gente tem que fazer um projeto de amorização, né? A levantar a autoestima do mineiro,
nós somos o Rio fala muito mal, né? O Rio fala muito mal de si mesmo. O Rio é isso, o Rio não é. Minas não fala, mas a gente está muito sofrido, né? Com toda essa questão toda e amor à terra, ao pertencimento, ao nosso patrimônio histórico. E quando eu digo patrimônio histórico, não é que eu estou colocando a vertente do patrimônio edificado. Não, patrimônio histórico somos todos nós, é a gruta, é o parque, tudo aquilo que foi movimentado pela mão da natureza, os negócios, né? As pessoas vêm aqui também, é uma questão cultural em sua forma mais ampla de entendimento, e estamos lançando na segunda-feira o Arte Salva, então é uma resposta já imediata, os guias do turismo vão receber ajuda pelo Mesma Brasil do SESC, nós vamos lançar 5 milhões agora de editais em lives para a classe artística, já na próxima semana, de todas as vertentes, e com especial atenção para essa arborização, para essa valorização do nosso território, e para depois nós abrirmos, já estamos o turismo, os hotéis na Onda Verde, que eu acho que isso é muito importante. Agora, é preciso que nós nos conscientizemos de que essa abertura também tem que ser responsável, né? E a Secretaria de Saúde do Estado já está estudando os protocolos, então convido vocês, Érica e Rodrigo, sobretudo, que estão aqui mais próximos, e Guilherme também, que tem essa visão assim, fantástica dessa cadeia inteira, para a gente nos ajudar nesses protocolos, né? Que a gente saia na frente. Eu acho que Minas, como está tendo um resultado muito bom na pandemia, eu tenho absoluta certeza que terá um resultado também na atração de turistas, porque segurança vai ser a tônica dos próximos 2 anos, segurança sanitária, vamos dizer assim, né? Então é importante essa conscientização. E agradeço a Conexão Empresarial, o PCO, sempre aí atento e fazendo essas ligações todas aqui em Minas e de Minas para fora de Minas, que possibilita essa união, Rodrigo, essa palavra que você usou, essa união, que é muito importante nesse momento. Então, agradeço a participação, de poder participar desse momento, e espero que a gente juntos, assim, juntos mesmo, assim, contem conosco da Secult, com o nosso sistema, com o IEFA, que pode ser um grande articulador dos circuitos. É preciso entender, se Minas entendida como patrimônio histórico, o IEFA chega a 800 municípios, ele divide um recurso bom do ICMS cultural pela Lei Roubiode, ele tem uma capilaridade, então isso tudo está serviço nesse bolo para o turismo, porque é a resposta, vou repetir para finalizar, da economia criativa mais clara que eu vejo nisso que a gente fala tanto, da criatividade contemporânea, e nesse sentido da manufatura, de estar em lugares onde que nos despertam coisas melhores do que hoje, né? Obrigado. Muito obrigado, caro secretário. Muito obrigado a cada um de vocês. Eu queria terminar aqui fazendo um registro. Manda um beijo para o seu pai. Vou mandar para ele também. Obrigada. Vou terminar aqui fazendo alguns registros importantes. Agradecer também a participação do Turismo de Minas, que é um site super bacana, que inclusive é responsável por fazer o nosso conteúdo da Viver Brasil. O Marlon está aqui fazendo algumas colocações. Obrigado pela presença de todos. Alguns aqui realçando que já existem vários roteiros, como do queijo, como do café, como da cachaça, precisam ser mais realçados e revitalizados. E, meu caro secretário, eu proponho aqui para você, para que a gente faça também das nossas publicações, dos nossos eventos, um canal de informação e de provocação sobre as ações que estão sendo feitas em prol do turismo de Minas Gerais de maneira geral. Anuncio aqui também de maneira formal, convido a todos vocês, participantes, para que já entrem no site. Nós estamos realizando um evento muito bacana no mês de julho, sexta e sábado, 17 e 18 de julho, o Conexão 2021, que tem como objetivo fazer uma reflexão desse momento que a gente está vivendo, fazer uma projeção do final de 2020 e do que a gente espera para 2021. A gente vai ter uma programação de altíssimo nível, mais de 20 horas de conteúdo, na sexta e no sábado. Vamos ter participações muito especiais, vamos ter participações como do próprio Guilherme Paulos, que está aqui, vai fazer uma participação especial lá no dia, provavelmente no dia 18, junto com a cadeia do turismo, de serviços de maneira geral. Conta comigo. Para quem quiser saber um pouco mais, a gente já está com o site pronto para pré-inscrição.
É um evento 100% gratuito, onde a gente espera e vai receber aí milhares de pessoas de Minas Gerais, do Brasil, de onde quer que seja. Só acessar www.conexão2021.com.br e fazer a sua pré-inscrição, que você já vai começar a receber as informações, como os conteúdos que a gente vai ter, os horários, as premiações que a gente vai ter. Enfim, vai ser uma oportunidade, Rodrigo, muito especial para que a gente entenda o que as pessoas estão esperando daqui para frente. Nós passamos por 3 meses aí únicos na história do planeta. Nós, brasileiros, somos ainda mais qualificados para essa reinvenção. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter muita dica, muita sugestão boa. Para que a gente tenha volume e qualificação digital, a gente tem 2 parceiros muito especiais que estão articulando convidados desse setor, dessa área, que são o Jean e a Bela Falcone, uma das principais influenciadoras que a gente tem hoje no nosso país. Então, encerro agradecendo ao Rodrigo, ao PCO, ao Guilherme, à Érica, ao secretário Leônidas, nos colocando à disposição do setor como um todo, e agradecendo a todas as pessoas que acompanharam até esse momento, um pouquinho mais adiante do tempo previsto, mas eu tenho certeza que quem participou e quem esteve até agora sai no lucro, escutando essas pessoas tão especiais que estiveram aqui com a gente hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. E nos dias 17 e 18 de julho, a gente tem o Conexão 2021. A próxima edição do Conexão Empresarial acontece agora, no dia 1º de junho. A gente está tendo a oportunidade de escutar praticamente todos os ex-presidentes da República. Já estiveram conosco, já esteve conosco o presidente Fernando Henrique. No dia 1º agora é o ex-presidente Fernando Collor de Mello. No dia 15 de junho, a gente tem o presidente Michel Temer, e nós estamos articulando aí para falar efetivamente com todos, escutar a cada um. Então, essa é a mensagem. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco, e no próximo a gente está aqui quente, esperando esse debate favorecer a todo mundo que estiver escutando. Ok? Ok. Obrigada. Obrigado a todos. Estamos encerrados. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leônidas, Érica, Rodrigo. Obrigada a vocês. Parabéns. Obrigado. Parabéns para todos. Beijo grande. Parabéns. Tchau, tchau. Pronto.